Irmãos e irmãs motociclistas, pilotos e garupas. Hoje, no programa Moto Bate-Papo, a gente vai falar sobre uma condição extrema de pilotagem, com nevoeiro intenso. O que a gente pode fazer para sair de uma situação de nevoeiro, né? A gente não controla, na verdade, a natureza. Então, o que a gente pode fazer para contornar a situação e ter uma pilotagem um pouco mais segura numa situação em que você se depara com nevoeiro? Vamos pegar essas dicas? Quando a gente fala de serração, de nevoeiro, não tem nada mais forte do que serra, certo? E quando a gente fala de serra, um ótimo exemplo de serra é a Rio do Rastro. Então, vamos cruzar aqui dois fortes pontos. Rio do Rastro com serração, nevoeiro, ok? Então, nós estamos aqui com as imagens aqui do Rio do Rastro. Aqui a gente está falando na parte de cima do Rio do Rastro por volta de 5h30 da tarde. E aí desceu aquela nuvem densa de nevoeiro, até com uma certa garoa de tão grossa, né? Uma pequena garoa fina com esse nevoeiro. Contra a natureza, a gente não tem poderes, né? Não há manobras de contorno em relação à força da natureza. Então, querer competir com a natureza é sempre o pior cenário. Você sempre vai perder. A primeira dica em relação a isso é: estude o roteiro, faça o seu planejamento de viagem para você ter a melhor condição possível na sua viagem para justamente evitar esse tipo de percalço. Mas todos nós estamos sujeitos a uma situação e nos depararmos com uma situação de nevoeiro. Bom, aí vai algumas dicas. A primeira dessas dicas do nevoeiro é: não adianta ligar farol alto. Farol alto no nevoeiro é pior, porque a luz vai refletir no nevoeiro e você vai diminuir ainda mais o seu grau de visão. Quando você está numa situação de nevoeiro, o nevoeiro for muito intenso, compete aí uma avaliação. Algumas perguntas têm que ser feitas. Primeiro é: eu realmente tenho que passar, tenho que realmente atravessar essa situação de nevoeiro que eu estou vivendo agora? Ou eu posso simplesmente buscar um abrigo, buscar um lugar melhor, passar algumas horas nesse lugar e esperar essa condição climática melhorar? É claro que essa resposta está muito relacionada à situação que você está vivendo. Às vezes não dá para deixar para outro momento. Até porque também você não vai ter garantias que o clima vai melhorar naquele horário, dentro da margem de tempo que você tem. Mas fica essa pergunta. Aqui agora, por exemplo, a gente está vendo uma condição de estrada que praticamente não tem acostamento. E isso é muito comum nas nossas estradas, né? E mesmo que tivesse acostamento, parar em acostamento no nevoeiro não é uma opção. Por que não é? Você vai parar e vai deixar a lanterna do seu veículo ligada. O carro que está vindo atrás, o veículo que está vindo atrás, vai achar que você está em trânsito. E existe uma tendência dele se aproximar de você e até mesmo vir colidir numa colisão traseira contigo. E aí você pensar: beleza, então eu desligo a minha lanterna. Aí também é um fator de risco, porque à medida que o veículo vai se aproximar de você, ele vai ver um vulto, vai achar que você está em deslocamento e vai também ter a possibilidade de uma colisão na sua traseira. Então, parar no acostamento numa questão de nevoeiro não é uma opção viável. Então, o que você pode fazer? Bom, a primeira coisa é farol baixo. No caso da moto, farol baixo. Se guiar pelas linhas de marcação da pista, né? Tanto as linhas centrais como a linha à sua direita, para você ter uma referência da pista, ok? E uma outra sacada muito legal é ter o uso de um GPS. Nas estradas você corre o risco do Google Maps não funcionar, dependendo de onde você está, e não trazer para você o mapa de deslocamento. Então, nesse aspecto, o GPS ele é muito mais favorável. E também, numa situação de nevoeiro, o GPS, a imagem do GPS na tela, te mostra, por exemplo, se você na pista vai ter curva direita, curva esquerda, te mostra o traçado da pista que você vai executar. Então você pode utilizar as faixas de rolamento para ter um parâmetro de que mão da pista que você está, se você consegue se manter na faixa, e utilize o GPS, um mapa de GPS, para você já se antecipar ao caminho da pista, uma vez que você não tem essa visibilidade, ok? Outra dica bacana também é: utilize o veículo da frente como um escudo. Numa situação de nevoeiro, você se aproximar de um veículo, como um caminhão, por exemplo, que está numa velocidade baixa, pode ser uma boa estratégia. Por que eu digo pode ser?
Você, ao mesmo tempo que se aproxima do veículo da frente, que é um caminhão, você tem que estar preocupado com o veículo que vem atrás de você. Sim, porque se o veículo que estiver atrás de você não estiver ali vendo, e vendo o caminhão, você pode ser prensado entre os dois caminhões numa questão de acidente. Então você tem que estar atento com quem vem atrás também, embora a sua visibilidade vai ser baixa. Nessa questão aqui que a gente está mostrando no vídeo, eu tinha visão aqui no máximo de 4 metros à minha frente e 4 metros à minha traseira. Então realmente tem que tomar muito cuidado. Mas é viável sim você ter o veículo da frente, se basear por ele também para poder fazer esse deslocamento. Então essas são as principais dicas que a gente tem para passar numa questão de nevoeiro. Tem uma questão também que ela foge um pouco do contexto de legalidade. A gente não deve andar com viseira levantada, mas numa questão de nevoeiro muito intenso, onde a sua velocidade vai estar abaixo de 30 km por hora, você pode utilizar, por exemplo, talvez um óculos de proteção e aí dispensar o uso da viseira, ok? Levantar um pouquinho a viseira do capacete. Não é o ideal, não é o mais correto, mas se você tiver numa velocidade muito baixa, o levantar da viseira pode te dar um pouco mais de visibilidade. Um acessório muito bacana para estar na viseira também do seu capacete é um píloco, que é uma membrana que faz com que a sua viseira não embace na parte interna da viseira, com a sua respiração. Isso ajuda muito na questão também de nevoeiro, porque aí você só tem pela frente o nevoeiro, mas você não vai ter um embaçamento da viseira. Isso vale para chuva também e para condição de nevoeiro. Então essas são as principais dicas que eu tenho para passar hoje da questão de nevoeiro. Felizmente a gente andou aqui nesse trajeto com um nevoeiro intenso. Utilizamos sim a figura de um caminhão à frente como ponto de referência e defesa. Utilizamos também a questão do GPS. Fomos felizes, em torno de 20 minutos nós já tínhamos atravessado o cume do Rio do Rastro, descendo o Rio do Rastro e saímos da situação de nevoeiro, ok? Então fica aí essas dicas, espero ter ajudado, contribuído com vocês. A ideia aqui, na verdade, é passar uma experiência e uma vivência para uma melhor pilotagem, uma pilotagem segura. O programa Moto Bate-Papo vai ficando por aqui e até a próxima dica. E aí pessoal, estão gostando do conteúdo? Aproveita então para se inscrever no canal, ativar sininho, deixar comentário, fazer reels, verificar o Instagram, divulgar pra gente nas redes sociais. Na tela que vocês estão vendo agora, aparece aí o QR Code que direciona vocês para o grupo Viagem na Moto. Então venha fazer parte com a gente. Nos comentários desse vídeo também vai ter o link para você poder acessar essa comunidade no Facebook.